Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício. Os sais contendo o ânion nitrato, NO3-, são muito solúveis em água, independentemente do cátion presente no sistema. Então pode ter qualquer cátion, qualquer metal, nesse caso, amônio, todos eles serão solúveis, tá? Já o ânion cloreto, apesar de ser bastante solúvel com a maioria dos cátions, forma substâncias insolúveis ou pouco solúveis, né, melhor dizendo, na presença dos cátions. Prata, tá? Ag+, chumbo, 2+, e mercuroso, tá? Ou mercúrio 1. Porque tá vendo, ó, Hg2, 2+, é mais ou menos isso daqui, tá, pessoal? Só pra questão de... Ele vai ficar, ó, positivo aqui e positivo aqui, tá vendo? Ele tem, cada mercúrio tem carga 1+. Só em questão de curiosidade aqui, tá bom? Só... Já deixa eu apagar para não gerar desconforto. Então, pessoal, o que ele está falando aqui? Ó? Em um becker foram adicionados 20 ml de uma solução aquosa de cloreto de cálcio, CaCl2, de concentração 0,10 mol por litro, a 20 ml de uma solução aquosa de nitrato de prata, AgNO3, de concentração 0,20 mol por litro. Após efetuada a mistura, pode-se afirmar que a concentração de cada espécie na solução será, ou seja, no final, depois que misturou, reagiu alguma coisa aí, pessoal? Ele vai reagir. Por quê? Nós temos que ter noção do quê? Primeiro, vamos lembrar a ionização. Nós temos que fazer a ionização do cloreto de cálcio e do nitrato de prata, tá bom? Tendo essa noção, a gente já consegue matar muita coisa aqui, tá? Então, nós temos, ó, cloreto de cálcio, quando ele se ioniza em água, né, aquoso, ele vai formar o quê? Vou até colocar aquoso aqui para a gente já ter uma noção. Então, ó, aquoso, ele vai formar o cátion Ca2+. Ah, mas como que você sabe que é Ca2+? Porque, pessoal, até no exercício ele fala o quê? Nós temos o ânion cloreto que vale quanto? Deixa eu colocar um pouquinho mais aqui, mais para cá. Cl-, olha aqui, ó, Cl-. Eu tenho quantos cloros? Cada Cl não vale 1-? Eu tenho 2 aqui na fórmula, que ele já está fornecendo aqui. Então, consequentemente, o cálcio vale 2+. E outra coisa, se atentem a olhar tudo, ó, tá vendo? Até o cálcio aqui já está fornecendo a carga dele, 2+, tá bom? E o nitrato de prata, opa, esqueci de colocar, nós temos 2 ânions cloreto, tá bom? Não podemos nos esquecer disso. E aqui, pessoal, o nitrato de prata fica até de uma forma mais simples, tá? Nitrato de prata aquoso em água, né? Melhor dizendo, vai ficar Ag+, aquoso, mais o nosso nitrato, tá? Aquoso. Aí você vai falar, mas essa nota aí, a concentração em mol, ele está dando uma fórmula. Calma, a gente vai ter que usar ela depois. Mas é super simples, tá? Pessoal, tá vendo? Em questão de ionização, a gente tem que ter um certo domínio. Por quê? Mas como que eu sei que prata é um mais? Ó, outra coisa, tá aqui. E o nitrato também tá aqui. E ele fala aqui, ó, NO3-. E aqui também, ó, Ag+. Então a gente tem que ficar ligado. Então aqui, ó, só pra gente ter uma noção. Ag e nitrato. Tá? Pessoal, vou fazer aqui de azul. É como se nós fôssemos fazer a equação completa, tá? De dupla troca, tá? O que eu quero que vocês entendam, primeiramente? Nós vamos fazer aqui, ó. Nós temos o CaCl2 aquoso, tá? Mais nitrato de prata aquoso. Eles, quando a gente mistura eles, pessoal, eles reagem, certo? Mas como assim? Vamos conceito de dupla troca. Nós temos aqui, ó, os positivos, né, que é prata e o cálcio, que vale 2+, e os negativos, que são nossos cloretos e os nitratos. Tá vendo aqui, pessoal? Cloreto, eu tenho 2, tá? Por isso, essa carga aqui, ó, para neutralizar a carga 2+ do cálcio, eu preciso de 2 cargas negativas. Ou seja, então cada cloreto tem uma carga negativa, 2 cloretos, eu tenho 2 cargas negativas. Beleza? E
no nitrato, o Ag vale 1 mais e o NO3 vale 1 menos. Certo, pessoal? Então, pois, muito bem. Nesse caso, pessoal, eu vou ter uma dupla troca. O que é uma reação de dupla troca? O positivo do primeiro reagente que nós temos aqui reage com o negativo do segundo. Consequentemente, o positivo do segundo reage com o negativo do primeiro. Então vai ficar como, pessoal? Vai ficar assim, ó. CaNO3 é solúvel, tá? 2, a gente pode pôr aquoso. Só que, o que ele está falando ali? Nitrato de prata, pessoal, nitrato de prata, ó, cloreto de prata é insolúvel. Aqui, ó, essa palavra aqui, ó, insolúvel, tá? Na presença dos cátions de prata. Ou seja, quando a gente faz essa experiência, né, no laboratório, a gente faz o quê? Quando a gente coloca eles para reagir, ele começa a turvar. Ele vai turvar a água, vamos dizer assim. Ele turva. Começa a ficar esbranquiçado, tá? Então, cloreto de prata é um precipitado. No caso, eu vou colocar aqui, ó, precipitado branco. Tá bom? Desse lado eu vou colocar até aqui na frente, pessoal, para nos dar espaço, tá? Mas é como se fosse embaixo, porque a gente vai ter que realizar alguns cálculos, então eu preciso de espaço aqui. Então, precipitado branco, tá bom? Pessoal, não está balanceado, a gente vai ter que balancear. Só que é bom a gente já balancear aqui, porque quando eu fizer da forma iônica, vocês vão entender melhor. Então, pessoal, nós temos o quê aqui, ó? 2 nitratos formando 2 cloretos de prata. Então, eu tenho 2 nitratos de prata formando 2 cloretos de prata. Olhando o balanceamento, eu vou deixar aí também a lista de balanceamento por tentativa na descrição do vídeo. Tá bom, pessoal? Então vamos fazer de forma iônica, tá? Por que a gente vai fazer da forma iônica? Eu julgo mais fácil a visualização, mas é um pouco mais sofisticada. Mas a gente dá um jeito aqui, tá bom? Então vamos fazer de preto para mudar a cor e a gente conseguir enxergar, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, Ca2+ aquoso mais 2Cl- aquoso mais 2 pratas, tá vendo da onde a gente vem essas pratas? Visualizando, agora fica muito mais fácil. Mais 2 nitratos aquoso, certo? Formando o quê? Formando o nosso nitrato de cálcio, ele continua sendo aquoso, ele continua, tá? Mais 2 nitratos, mais... Opa, tem que pôr aquoso aqui que eu não coloquei. Mais 2 cloreto de prata sólido. Então, a gente pode pôr uma setinha aqui e o risco para descobrir que ele é um precipitado, tá bom? Ah, mas você fez tudo isso para explicar o quê, pessoal? Ó, o que a gente tem que ter noção? Cloreto de prata não reagiu por completo? Ele quer saber a concentração lá no final da mistura, não no início. A gente tem as concentrações aqui no início, mas ele quer saber de cada substância. Tá vendo que o cloreto, o aniocloreto e o cátion prata, eles reagiram? Eles não estarão solúveis. Eles vão estar fora da solução. Precipitado, corpo de fundo, corpo de chão. Tá bom? Cristal. A gente pode falar de diversas formas. Tá legal? Então, lá no finalzinho. Tá certo? Então, ele não vai participar. A gente não calcula. Por quê? Porque não vai sobrar absolutamente nada. Tá bom? Como que a gente faz aqui, pessoal? Agora eu vou pegar ente vermelho e a gente vai conseguir entender. Porque a gente vai utilizar exatamente essa fórmula aqui. Lembra-se, a gente não está fazendo uma mistura, né? 20 ml de cloreto de cálcio a 0,10 mol por litro e 20 ml de uma solução de nitrato de prata a 0,20 mol por litro, não tá? Então, nós sabemos que os cátions prata
e os ânion cloretos, eles estarão fora. Por quê? Se nós considerarmos, tá? Ó, vamos aqui, ó. Se nós considerarmos, vou até escrever de um azul diferente aqui para ficar mais fácil a resolução, tá? Se nós considerarmos a concentração dos nossos cátion cálcio, é quanto? É o quanto ele forneceu aqui, ó, 0,10 mol por litro, tá bom? Então, eu tenho concentração de 0,10 mol por litro. Os nossos ânion cloretos, no início, nós teríamos quanto? Nós não temos 2, olha aqui, ó, nós temos 2 mols de ânion cloretos para cada mol de cloreto de cálcio, então a gente vai multiplicar por 2. Então, se eu tinha 0,10, nós teríamos 0,20 mol por litro. Os ânions prata, pessoal, nós não temos no início aqui, ó, 0,20 mol. Olha lá, ó, o 0,20 mol. No início, tá? E os nossos ânions nitrato, tá bom? Nós teremos quanto? Os mesmos 0,20. Isso a gente só considerando a ionização, tá certo? Pessoal, tá vendo que eu tenho os ânions cloreto 0,20 e os cátions de prata 0,20? Nós sabemos que no final aqui houve o quê? Houve uma precipitação. Eles sempre vão reagir de 1 para 1. Por quê? Eu preciso de uma prata para reagir com um cloreto. Então, se eu tenho 0,20 mol por litro, consequentemente, vai reagir com os mesmos 0,20 mol por litro. Ou seja, eles reagiram, vamos considerar 100%, reagiram e precipitaram. Então, não me sobrou, vamos colocar entre aspas, né, nenhuma reação é 100%, não me sobrou absolutamente nada de prata e nem de cloreto na minha solução final, porque eles estão na mesma proporção, tá bom? A gente não pode esquecer disso, eles estão na mesma proporção. Então não me sobrou nada. Se eu tivesse 1 mol por litro de cloreto e 1 mol por litro de prata, reagiu, precipitou, tá bom? Se eu tivesse 0,50 ou 0,5, né, mol por litro, tanto de cloreto quanto de prata, reage, não sobra nada, tá? Pegou essa sacada? Agora, pessoal, nós vamos ter que utilizar uma formulinha de mistura. Por quê? Tanto cálcio quanto nitrato, eles continuam ionizados. Então, a gente vai utilizar assim, ó. M1 vezes V1 é igual a M2 vezes V2. Ou seja, M1, concentração inicial vezes volume inicial, igual M2, concentração final, vezes V2, volume final. Tá vendo que nós temos aqui, pessoal, nós pegamos, né, 20 ml de cloreto de cálcio e 20 ml de nitrato de prata. Ou seja, o meu volume final, se eu peguei 20 com 20, misturei, eu formei 40 ml na minha solução final. E como o cálcio e o nitrato continuam, né, em formas de íons, no cátion, cálcio e o ânion nitrato, o que acontece? Eles estarão lá e nós vamos ter uma concentração menor deles. Como assim? Vamos lá, vamos resolver aqui, ó. Vamos continuar com essa corzinha aqui de azul. Então, vamos calcular o cátion cálcio. Então, ó, no início, a gente vai utilizar exatamente essa fórmula. M1 vezes V1 igual a M2 vezes V2, tá certo? Então, pessoal, qual que é a nossa concentração inicial de cloreto de cálcio? Não foi 0,10 mol por litro? Vezes, qual que foi o meu volume inicial? Quanto que eu peguei de cloreto de cálcio? Não foi 20 ml? Então, a gente coloca aqui, ó, 20 ml. Igual, houve uma diluição, porque eu coloquei e reagiu. O cálcio, nesse caso, não reagiu. Tá? Então, nós colocamos, ele vai ficar numa concentração menor, tá? Na final, mas quanto menor? Não sei, a gente vai
calcular. Vezes, qual que é o nosso volume final da solução? A gente não pegou 20 de cloreto de cálcio e 20 de nitrato de prata? Quando a gente mistura, nós somamos os volumes. Ou seja, 20 mais 20, 40 ml. Certo? Nesse caso aqui, pessoal, 0,10 vezes 20 vai dar quanto? Vai dar 2, não vai dar 2. Então, ó, 2 igual minha concentração final vezes 40. 40 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, só inverter os lados, que não vai ter problema. 2 dividido por 40, minha concentração final vai dar quanto? Pessoal, quanto que é 2 dividido por 40? Ah, eu não sei. Pega a calculadora aí, vamos calcular. Vai dar exatamente 0,05 mol por litro. Ou seja, de cálcio, pessoal, nós teremos no final 0,05, ou seja, metade. Se eu dobro o volume, eu vou ter metade da solução, tá? Eu não estou adicionando mais cálcio, certo? Então, mais um risquinho aqui. Vamos calcular a de nitrato. Já dá para a gente ter uma noção, né? Mas vamos utilizar a fórmula. Nossa concentração inicial de nitrato não é 0,20? Nós pegamos 20 ml de nitrato de prata. Então, 20 ml. Qual que é a concentração final? Não sei. Que a gente vai descobrir. Como ele não reagiu. Volume final, 40. Certo? Quanto que é 0,20 vezes 20? Vai me dar um valor de 4. Certo? Igual concentração final vezes 40. 40 que está multiplicando, passa para o outro lado. Então, 4 dividido por 40 vai dar quanto, pessoal? 0,10 mol por litro, tá? No final, consequentemente, quanto que me sobrou de prata e de cloro? Nada. Praticamente zero. Então, eu vou até colocar aqui, ó. Concentração de prata praticamente, ó, igual zero, né? Ele tem até esse tiozinho, o que significa? Praticamente. Tá, ó. E do cloreto, praticamente zero também. Então, a gente já tem uma alternativa, né? Então, a gente já tem alguns conceitos. Ó, B, C e D, a gente praticamente anula, né? Então, vamos lá, ó. B, C e D. Por quê? Porque ele está falando que a concentração de prata 0,20, 0,10, 0,10. Não, a gente praticamente zero, pessoal. Então, a gente risca a B. O resto a gente nem precisa calcular. C e D. Tá certo? Porque, ó, prata, praticamente zero, praticamente zero. Cloretos, ó, praticamente zero, praticamente zero. Opa, chegamos. Agora, ó, concentração de cálcio, 0,05. Boa, bateu. Tá? E nitrato também bateu. Então, a alternativa A é a alternativa correta. Tá vendo que na E ele tá dando o quê? O dobro. Então, não pode ser o aí, certo? Ufa, né? Pessoal, 18 minutos, um exercício difícil, quer dizer, não tão difícil assim quanto a gente imagina, porque a gente tem que utilizar lá os conceitos de diluição lá de soluções, tá? Aqui eu tenho que ir direto ao ponto, mas eu expliquei toda a parte de dupla troca para a gente entender o que a gente está fazendo de ionização. Tá legal, pessoal? Então tá com dúvida, pausa o vídeo, volta um pouquinho, deixa aí nos comentários se você tiver uma dúvida, tá? Se você tem um exercício que você queira que eu resolva, coloca aí também, é importante para nós. E se você chegou aqui para engajar mais o vídeo, deixa aí nos comentários hashtag exatamente química. Tá bom, pessoal? Para saber se vocês chegaram até aqui. Isso engaja mais o vídeo e, claro, ajuda muito aqui o canal. E é claro que eu só tenho que agradecer todo o apoio de vocês. Vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. Isso é muito, mas muito bom. Tá bom, pessoal? E eu convido a você a ser membro. Por apenas R$ 2,99 por mês, você tem acesso antecipado a todos os vídeos e ajuda a comunidade exatamente a crescer cada vez mais. E como eu disse, claro que eu só tenho que agradecer todo o apoio de vocês. E também não deixe de se inscrever nos outros canais exatamente. Tá aí na descrição do vídeo. Dá essa força e essa moral aí pra nós. Beleza, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!